Pediatra, a gente vai falar de saúde infantil, as doenças respiratórias que atingem esse público. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a doutora pediatra Priscila Finotto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Lu, mais uma vez por esse convite. Me apresentando novamente, meu nome é Priscila Finotto, sou pediatra com uma visão integrativa e amei o convite, né, para tratar um pouquinho sobre doenças respiratórias na infância, o quanto de criança está tendo esses sintomas, né, nessa época de sazonalidade. Doutora, já tem acho que de uns 2 meses para cá que começou esse processo, né? Por que isso acontece nesse período? Então, a gente sabe que tem a época de sazonalidade, né? Entre março e agosto é muito recorrente esses sintomas respiratórios. Aqui na nossa região, então, que tem essa baixa umidade, a oscilação de temperatura afeta bastante por conta também da imunidade dos nossos pequenos e também porque a gente tem um aglomerado nas escolas, né? Querendo ou não, é uma sala com bastante alunos, o que favorece a disseminação de vírus, muitas vezes de bactérias. Quais são as principais, doutora? Então, a criança, a gente tem todos também que o adulto tem, entretanto, com sinais mais pronunciados, né? Então, a gente tem desde um resfriado simples, que é o que toda mãe começa a falar, doutora, começou com uma coriza, mas o resfriado, ele é algo muito sutil, é uma corizazinha, aquela criança fica só mais um pouquinho irritada, uma febrícula, nada muito além disso, que uma lavagem nasal frequente ajuda muito. Mas a gente tem a famosa gripe, que é onde a criança fica mais prostrada, começa também a ter tosse, ter aquela febre mais alta. Então, essa daí a gente precisa realmente de um cuidado especial para que a gente não evolua para as complicações, porque a gente sabe que nós temos também pneumonia, né? E a criança, ela fica extremamente prostrada. Muitas vezes não, ela recusa alimentos, principalmente as menores que recusam o leite, que é uma fonte de nutrição e hidratação. Então, mais um problema porque pode desidratar. Então, a gravidade já começa a se pronunciar desde aí. E a gente tem outras. Os bebês pequenos é muito comum bronquiolite, que assusta tanto o nome das mães, né? Esse nome que é causado pelo vírus sincicial respiratório. E a gente teve um surto na cidade e região. Na verdade, isso é comum em todos os locais do Brasil, né? E as crianças pequenas sofrem muito com esses sintomas, porque tem o cansaço, elas têm dificuldade no se alimentar, atrapalha o sono, que a gente sabe que isso daí também ajuda muito a manter a imunidade dos nossos filhos. E nós temos outras comuns também. A famosa rinite, eu sempre falo, né? Ela é prima da sinusite. Se não cuidar da rinite, em algum momento você tem sintomas da sinusite. Mas a rinite, ela é muitas vezes aquele espirro, aquela coceira nasal, ocular, o ouvido também e algumas crianças no palato, no céu da boca, com aquela coriza, uma tossezinha esporádica. Quando não tratada da forma correta, algumas crianças também têm sinusite, né? Sinusite é aquela tosse que principalmente mais ao deitar e ao levantar, quando deita, tosse, 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 que a mãe fala, não dormi nada essa noite. Criança se queixa de dor, muitas vezes pode ter associado uma febre mais alta, altera o olfato, o paladar, consequentemente, o apetite da criança. Essas são as mais comuns nos nossos pequenos. Doutora, são muitas, né? A senhora pontuou Muitas. algumas e os sintomas são muito parecidos. Muito. Como é que a gente pode diferenciar esses sintomas e quando buscar auxílio de um especialista? Então, né, a gente fala assim, temperatura, a gente sempre fica em estado de alerta quando tem os sintomas, porque algo mais sutil, mais brando, é uma febrículazinha entre 37,4 e 37,8. Algo que precisa realmente de um olhar mais aguçado, uma avaliação realmente, não seguir uma prescrição antiga ou alguns palpites eu falo vizinho, né, porque muitas vezes o nosso palpite mesmo a gente vai e cuida. Mas a criança, ela começa a ter uma febre persistente, febre alta, começa a ficar prostrada. Como eu relatei, diminui muito o apetite, ou muitas vezes elas recusam mesmo, então tem o problema da desidratação, não só o não se alimentar, porque o se alimentar, isso é comum quando a gente está doente, perde o apetite mesmo. Mas o não se hidratar é um problema, porque aí se torna uma gravidade.
E também a criança, ela tem os sintomas que você tem que ter alerta. Então, muitas vezes, quando a gente começa a utilizar as aletas nasais em busca de oxigênio, principalmente quando a gente tem pneumonia e bronquiolite, é um sinal de alerta. Muitas vezes a cianose, que é o roxinho na ponta dos dedos, no lábio, é outro sinal de alerta. O desconforto respiratório que a gente fala, quando está olhando aqui e vê a musculatura afundando ou aqui afundando, procure imediatamente um atendimento médico, porque a gente observa, né, que isso daí realmente mostra pra gente o tão grave está evoluindo essa criança. Tem alguns pais que fazem a automedicação dos filhos, né? Até mesmo por questão de recorrência. Ah, isso parece com algo que ele teve lá no passado. Quais os riscos dessa automedicação, doutora? A automedicação, principalmente quando se usa antibiótico, é a resistência. Muitas vezes a gente está escalando antibiótico cada vez mais forte, porque a gente já começa, começou lá, eu dei azitromicina, eu dei uma amoxicilina. Você vai ver que você vai perdendo os recursos para cuidar quando realmente precisa, porque nem todos os sintomas é bactéria. Alguns é só vírus que o tratamento é sintomático. É um pouco mais demorado, mas é sintomático. E aí a gente tem uma carta na manga, porque muitas vezes a gente dispõe, além da medicação sintomática, o fisioterapeuta respiratório, que ajuda a gente de mão cheia, assim, eles nos tiram do sufoco. Então, os pais ficam mais aliviados, né? E é basicamente isso. Além de algumas medicações, por exemplo, a fenilefrina, que causa sedação em criança. Muito comum da gente usar em adulto, porque o efeito é imediato, então você sente um alívio. Em criança, não. A sua criança mais sonolenta, você não sabe. É uma sonolência porque ela está piorando ou é um efeito colateral da medicação? Assim como o paracetamol. O uso dele em excesso, se tiver em 2 medicações que você deu e não sabe corretamente se é ou não, pode causar alguma lesão hepática. Então, a gente precisa ter esse cuidado especial com os nossos beliscos, que tem uma imunidade mais frágil, tem o sistema imunológico também, e a medicação é sempre baseada no peso, é diferente do adulto. Eu vou tomar um comprimido? É cheio. Da criança, não, né? Da criança é gotas, é ml. Muitas dessas doenças, doutora, trazem um sintoma que é a tosse. E muitas crianças apresentam uma tosse persistente. Como que a gente deve avaliar essa questão da tosse? Se deve buscar um auxílio? Porque muitas vezes fala, ele só está tossindo. Quando a gente deve acender aquele sinalzinho de alerta? Então, a tosse, quando ela se torna, quando a gente conta, né, deu mais de 14 dias, ela já está se tornando algo crônico. Então, realmente, a gente precisa acompanhar. Porque eu citei algumas e não citei uma muito comum também, que é crianças asmáticas. Então, não só a bronquiolite, como a asma, você tem aquela tosse persistente. A rinite, você também tosse, né? Porque você tem a coriza e você tem a tosse. Então, o diagnóstico realmente ele é muito médico. Alguns sintomas, quando é algo sutil, a gente consegue tratar em casa. E uma coisa sempre importante que eu pontuo no consultório é o soro fisiológico. Soro fisiológico spray, soro fisiológico seringa, soro fisiológico a garrafinha, o dispositivo. Eu falo que ele é igual ao leite materno. Quanto mais a gente usa, menos os nossos filhos adoecem. O detalhe é que eles não gostam da lavagem nasal. Mas muitas vezes a gente evita o uso de medicação só com a lavagem nasal. É um espetáculo. Então, isso aí seria, então, a prevenção. E em relação à vacinação também é importante, né? Vacina é importantíssimo. E a gente tem algo maravilhoso que o SUS disponibilizou agora. Não são todas as doses, mas já temos um ganho absurdo, que é a pneumovinte. Então, a gente já tinha a vacina da gripe disponibilizada na época de sazonalidade para todas as crianças, e agora a gente tem a pneumovinte, que ela é dada para as crianças com 2, 4 e 1 ano. No particular, a gente tem mais doses, 2, 4, 6, 12 e 15 meses. Então, são 5. No SUS, a gente já conseguiu 3 e é um avanço maravilhoso. Então, manter o cartão de vacina atualizado faz toda a diferença. Além da penta, que a gente tem a vacina da influenza tipo B, né? Então, a gente tende a ganhar quando a gente vacina, mesmo que naquele momento a criança fique um pouco mais incomodada, que é algo passageiro da vacina, mas a gente evita muitas complicações de doenças preveníveis. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada, doutora. Gratidão.